forma de a gente ver diferentes concepções de accountability é associá-las aos modelos de administração pública. O que são modelos ou abordagens de administração pública? Enfim, a realidade de como se pratica algo, no caso a realidade da administração pública, ela contempla diferentes modelos. A realidade sempre é mista, ela é complexa, ela é multifacetada. Mas para compreender a realidade, a gente faz uso de modelos, óculos ou abordagens, maneiras de ver ou recortes, conceitos, categorias que nos ajudam a ver uma determinada realidade. Uma forma de separar diferentes abordagens de administração pública é classificá-la em 3 tipos. Uma é a chamada velha administração pública ou administração pública tradicional, burocrática. A segunda é a chamada New Public Management, ou nova gestão pública, ou também conhecida como abordagem gerencialista. E a terceira, que é mais recente, ela pode ser chamada de nova governança pública, ou também ela é muito próxima do que a gente trabalha como novo serviço público. Bom, a cada uma dessas abordagens ou modelos de administração pública também corresponde uma forma de pensar e de fazer a accountability. Na primeira, na chamada administração pública tradicional, o processo político leva à definição do que é o interesse público. Então, o interesse público ele é expresso a partir da vontade popular, que elege os seus representantes, que por sua vez fazem as leis e as políticas, e essas leis e políticas é que vão expressar o interesse público. Então, que accountability para esse processo? Ela é muito baseada numa ideia de separação entre quem planeja e quem executa. Quem planeja define claramente as regras, as leis que expressam esse interesse público, define tudo em detalhes, e quem executa, ele simplesmente cumpre o que foi definido na lei ou definido nas regras. Então, há pouco grau de liberdade ou de discricionariedade para quem está na ponta, para quem está executando. Se ele cumprir direitinho o que está previsto no plano, na regra, provavelmente ele vai ser accountable ao interesse público. Então, o foco do controle, da accountability, é muito no cumprimento desse processo. E não se preocupa tanto com o desempenho. O déficit de accountability aí está em não se preocupar muito com o resultado. A ideia de que se você cumprir direitinho as regras, o resultado vai ser naturalmente atingido. Na outra visão do novo gerencialismo ou do New Public Management, o foco principal é no resultado, não tanto nos detalhes do processo. O importante é alcançar o que o cidadão deseja. E o cidadão é visto muito como um cliente, quase como um consumidor ou como um usuário. E a ideia é que o interesse público ele não é definido a priori, mas ele é resultado de um processo de articulação de vários interesses individuais. Então, o foco principal é atender a expectativa desse cliente, ou desse cidadão, ou desse consumidor, e é isso que vai dar a accountability. Se eu atinjo a expectativa, eu vou ser premiado, o consumidor, o cliente vai continuar, por exemplo, usando aquele serviço. E se eu não atingir, ele vai trocar talvez de provedor do serviço. Então o foco principal é no resultado e há um déficit de accountability sobre o processo, sobre como se chega a esse resultado. E por fim, a terceira abordagem da nova governança pública ou do novo serviço público, ela entende que o interesse público é o resultado de um processo de diálogo sobre valores compartilhados. A accountability, por sua vez, ela é chamada de multifacetada, porque o servidor público ou o agente que detém o poder naquele momento, ele precisa corresponder às leis, cumprir as regras que estão estabelecidas, aos anseios dos cidadãos, há também as regras do exercício da sua profissão e de valores, diálogo em cada situação específica. Então ela é muito mais contextualizada. Embora ela tenha que seguir os marcos gerais, ela também vai ver o que se espera de um servidor público, dos agentes envolvidos na solução de um problema naquele momento, naquele lugar. Então ela é uma accountability um pouco mais difícil de definir a priori, porque ela vai depender muito de cada situação específica e também do engajamento aí dos atores
tanto os servidores públicos como os cidadãos, ou os usuários, ou os fornecedores, muitas vezes os provedores do serviço, que podem envolver também agentes privados. Então, ela, por um lado, ela é mais rica, mas por outro lado também é mais desafiadora de ser construída, porque ela vai depender de um processo que é muito localizado, muito contextualizado. Então, para saber mais sobre esses temas, eu recomendo a leitura tanto do livro do Novo Serviço Público, dos autores Janet e Robert Denhart, e também o texto do nosso colega da UDESC-ESAG, professor Arlindo Carvalho Rocha, que justamente analisa as diferentes concepções de accountability relacionadas a cada um desses modelos e verifica qual é a ênfase de cada um, mas também qual é o déficit de cada abordagem de accountability.